Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Eu sou Elias Costa e estou aqui com você para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. Você que está acompanhando os grandes momentos da história do Campeonato Brasileiro, agora vai ter mais uma novidade. Porque na edição especial dos Campeonatos Brasileiros, estamos falando dos times campeões. Mas desta vez nós vamos falar dos grandes esquadrões, daqueles times que estão até hoje na memória do torcedor brasileiro. E nós começar, nós vamos recordar o grande Brasil de Pelotas, semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1985. Mas é o seguinte, hein? Antes de anunciar o nosso convidado que vai recordar esta grande campanha do Brasil de Pelotas no Campeonato Brasileiro de 1985, eu faço um pedido para você, hein? Vá lá no canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Você pode ser o nosso parceiro, sabe como? Através do Apoie-se. É só entrar nesse endereço que vai aparecer agora aí na sua tela e você tornar um grande parceiro do canal Brazuca Esporte Clube, sugerindo algumas pautas, convidados, enfim, tá bom? É o seguinte, o nosso convidado foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1985, fez 16 gols e é um dos heróis, um dos grandes ídolos do Brasil de Pelotas. Eu estou falando do centroavante Bira. Tudo bem, Bira? Muito obrigado por atender o nosso chamado e atender o nosso Brazuca para recordar esse grande momento do Brasil de Pelotas. Elias, para mim é um prazer, muito obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. É sempre bom recordar essa passagem maravilhosa que o nosso Chavante teve nessa competição de 85. Então, quando me convidam para esse tipo de bate-papo, eu fico lisonjeado pela lembrança e pelos amigos. Eu acredito até que o Elias não era nem nascido nessa época, mas tu vê, eu estou falando com um cara que gosta da história de grandes clubes, e o Chavante fez uma temporada maravilhosa e que ficou para a história. Novamente eu agradeço e desculpa um pouco o meu atraso aqui, aí eu saí da correria do trabalho para poder bater esse papo contigo, e para mim vai ser um prazer a gente recordar aí juntos algumas passagens. Mas, Bira, eu já era nascido, era um garotinho, acho que 7, 8, 9 anos de idade. Lembro alguma coisa vagamente, porque meus familiares são de Pelotas e são chavantes. Oh, que legal. Sou chavante também. Oh, que bom. Então, me orgulha muito falar dessa grande campanha, desse grande time que fez história. Não só no futebol gaúcho, mas no futebol brasileiro. Até hoje é lembrado, né? E isso é muito gratificante, né, Bira? Verdade, Liz. Foi uma temporada fantástica. Diga-se de passagem que aquela equipe de 85 só culminou numa boa competição porque ela foi montada em 83. Começou a ser montada em 1983, teve algumas façanhas, 83 e 84, com o bicampeonato do campeonato do interior, do Gaúcho, fez 2 competições, 2 anos seguidos muito boas, e em 84 também pelo Campeonato Brasileiro, que o Brasil disputou, né? E em 85 foi a cereja do bolo, né? Tudo que vinha acontecendo nos 2 últimos anos, em 85 a gente conseguiu colocar essa cereja no bolo, e foi uma competição fantástica, onde ninguém esperava que a gente fosse tão longe. Mas aquela formiguinha, trabalhinho de formiga, bem devagarinho, para a gente culminar com muito sucesso em 85. É claro que, eu volto a repetir, a montagem para que aquilo acontecesse, ela levou praticamente 2 anos, 2 anos e meio, para que a gente conseguisse ter um padrão de equipe numa disputa de uma competição que era tão acirrada como foi a de 1985. Verdade. Quem começou esse trabalho foi o Filipão, em 83? Esse trabalho começou com Luiz Felipe Scolari, em 83, teve passagem de outros técnicos também, como Cassiá. Nós tivemos algumas mudanças de comissão técnica, na época que era muito tranquilo, não é como hoje, né, mas era muito tranquilo. Então, depois nós tivemos o Valmir Louruz, né, e assim, eu tive o prazer de poder, esses anos, esses 3, 4 anos que eu
que eu estive com a equipe profissional, que a minha história é um pouco diferente dos jogadores que estavam lá, porque eu cheguei no Brasil em 81, apenas um garoto de 15 anos. Em 82, eu já estava ingressando na equipe profissional para fazer parte do elenco, né? E aí não voltei mais para as categorias de base, o que era muito valorizado na época, a categoria de base. Né? E aí, depois que eu fui para a equipe profissional em 82, onde eu era reserva, é claro, é óbvio, com 16 a 17 anos, eu não saí mais daquele elenco e fui crescendo junto com aquela equipe. Então, eu me orgulho de conhecer cada cantinho dessa história, eu me orgulho de ter participado de cada evento que essa equipe Chavante fez, né, nesses 3 anos consecutivos que eu estive trabalhando por lá. Então, eu tenho muitas recordações, muita coisa boa para contar. Me honra muito participar e ser fotografado com o Livro do Brasil, né, que conta uma história maravilhosa. Cara, assim, ó, se a gente fala nisso até hoje, Elias, é porque foi muito bom, porque se tivesse sido só bom, era uma passagem só, mas foi muito bom, é uma história para a cidade contar, e graças a Deus eu fui privilegiado de fazer parte daquele elenco. Verdade. E eu gosto muito de saber das questões táticas também. Como é que jogava taticamente aquele Brasil de Pelotas, treinado pelo Valmir Louroso? Sério que tu quer saber disso? Cara, assim, eu acho que não tinha computador para gravar isso tudo nessa época. Cara, era assim, era muito, vamos lá. Deixa eu citar para ti, Elias, como eu gosto de conversar com os meus amigos aqui. Era pré-histórico, né? Claro. Era tudo muito pré-histórico, em relação ao que tem hoje, é claro. Mas Sim. era para todo mundo, né? Todas as equipes trabalhavam praticamente da mesma forma. Eu lembro que nós subíamos a arquibancada, descíamos a arquibancada na preparação física. O campeonato gaúcho da época era um campeonato muito pesado, porque era inverno, né? A gente jogava em campos muito pesados. Hoje já não tem mais isso. Hoje os campos todos são um tapetão. Só não joga quem realmente não sabe. E a gente tem visto por aí. Mas na época era muito complicado. O gramado era muito ruim e a gente tinha que se adaptar àquilo, né? E a nossa equipe era uma equipe que tinha sido formada por jogadores que vinham de fora, como Lívio, Andrezinho, Júnior Brasília, né? Márcio, Amauri, Knevis, que é aí de Porto Alegre, né? Nós tínhamos uns jogadores da base também, o caso do Silva, do Hélio, eu, né? Jorge Batata, que veio de São Borja, Ney Dias, que veio do Bangu, sabe? A gente, em 85, tinha uma equipe que começou a ser montada em 83 e os jogadores não foram embora, os contratos não acabavam em 3 meses. E eles gostavam do lugar que estavam, por tudo, né? Por essa torcida maravilhosa que tu bem conhece. Aquilo praticamente obrigava, no final do ano, eles quererem renovar o contrato para estarem vestindo a camisa do Chavante. Então, eu sou muito saudosista dessa época, que é uma coisa que a gente trata com muito carinho, né? Hoje claro. Não, hoje o marketing mudou completamente o futebol. Hoje o futebol financeiramente ele passou dos limites, né? Na nossa época, eu digo que nós somos muito saudosistas porque se ganhava dinheiro com futebol naquela época. Era muito difícil. Mas a gente gostava muito daquilo que fazia. A gente tratava aquilo com muita honra, com muito respeito, né? Esse manto que eu visto até hoje, eu digo que ele serviu em mim, né? Eu quando vesti pela primeira vez essa camisa, ela coube tão bem em mim que hoje eu estou falando contigo e estou com ela aqui. Estou vestindo uma camisa de Chavante, né? Eu gosto muito de falar do meu clube. Eu digo meu clube, as pessoas dizem, será que o Bira é dono do clube? Não, eu não sou. Eu só sou um cara que eu sou apaixonado pelo clube que me deu a possibilidade de conhecer o mundo, conhecer o país, me divertir fazendo o que eu sempre gostei, e me abriu portas maravilhosas, me abre até hoje, onde eu chego e falo do Brasil, as pessoas têm muito carinho,
E não foi à toa, né, Elias? Foi porque a gente entendeu, a gente foi inteligente o suficiente com direção, com comissão técnica, os jogadores, funcionários, que era preciso mudar alguma coisa, que estava acontecendo alguma coisa que nem mesmo nós estávamos percebendo. A gente estava avançando numa competição, Elias, que a gente não estava entendendo, mas a gente estava passando. Quando a gente percebeu, nós estávamos entre os 8 melhores da competição. Daqui a pouco nós estávamos entre os 4 melhores da competição. E cadê os grandes clubes? Onde estão os gigantes que disputaram aquele campeonato brasileiro? Eles foram ficando para trás e a gente foi derrubando, tipo Golias. A gente foi enfrentando coisas, jogando fora como se jogasse em casa. E quando jogava em casa, então, aquilo fervia, aquilo era uma monstruosidade que aquela torcida fazia com a nossa equipe do jeito que eles nos carregavam. Ou seja, era recíproco, era um respeito gigante que a gente tinha em vestir aquele manto, e eu te digo que eu visto até hoje, que eu vou a todos os jogos, e culminou num sucesso que foi 85, onde o Brasil conseguiu ficar entre as 4 melhores equipes do futebol brasileiro, onde o Curitiba acabou sendo campeão, Bangu em segundo, nós em terceiro, e Atlético em quarto lugar. E me honra muito, quando eu começo a falar do Brasil, se tu não me interrompe, eu passo 2, 3 noites. Não, tranquilo. Eu me perco falando do Brasil. Não, tranquilo. Só para recordar um pouco os nossos amigos, né? Aquele Campeonato Brasileiro eram divididos em 4 grupos. Os ditos grandes clubes estavam divididos em 2 grupos e os outros clubes, onde se incluía o Brasil, estavam divididos nos outros grupos, né? Exato. Então, os clubes foram avançando ao longo da competição. E o que você lembra, principalmente, desse início de campanha do Brasil, que tinha, por exemplo, no seu grupo, tinha o próprio Bangu, Ponte Preta, Joinville, Vila Nova. O que você lembra desse início de competição? Cara, era tudo muito igual. As equipes, elas eram muito parecidas. Tu me falou há pouco tempo agora como se jogava taticamente. Na época era 4-3-3. Se jogava com os 2 pontas bem abertos, né? Um canhoto pelo lado esquerdo e um direito pelo lado direito. Então era muito assim, era muito robotizado. A gente chama disso hoje, porque na época era maravilhoso, né? Era 4-3-3, tu jogava com cabeça de área, né? Um meia esquerda canhoto, diga-se de passagem, e um meia direita, né? Um ponta esquerda e um ponta direita com um 9 enfiado entre os zagueiros. E a equipe adversária jogava do mesmo modo, 4-3-3. Então, o que a gente fazia muito? A gente treinava muito marcação, muito. A gente marcava muito e fora a gente marcava e tentava o contra-ataque, mas aquilo foi acontecendo, Elias, de uma forma que a gente, daqui a pouco, nós não estávamos mais só marcando para sair do contra-ataque. A gente estava jogando à vontade, como se estivesse em casa. A gente se sentiu tão à vontade naquela competição que lá para o meio da competição a gente já estava jogando em casa como se jogasse fora. A gente não se fechava para sair. A gente jogava, estava livre para jogar. Zezinho, ponto esquerda, Canhotinha era no ponto esquerda, Júnior Brasil era do direito. Nós tínhamos um time que... eu tenho até medo de falar dessas coisas. Nós tínhamos um time que era tão bom que a gente não imaginava que fosse. Essa é a grande verdade. A humildade da nossa equipe era tão grande, o nosso comportamento, como a gente andava livre pela rua da cidade de Pelotas, mesmo fazendo uma campanha. Hoje o jogador de futebol está difícil dele ir na rua, ele se comunicar. Na época, não, Elias. Na época, eu podia te encontrar na rua, conversava contigo no centro da cidade. Era como se a gente fizesse a mesma coisa. Eu não era o profissional de futebol, tu não era o torcedor, nós éramos a mesma coisa. Nós podíamos conversar, podíamos trocar uma informação, podíamos nos encontrar, e o que já não acontece hoje pelo fato do futebol ter sido por causa dessa mídia toda. Mas isso nos fazia muito bem, porque a gente tinha um livre acesso ao torcedor. O torcedor ele ia para o treino. Nós tínhamos dias de treino que tinham 3.000 pessoas assistindo um treino. Jogo domingo,
Vasco da Gama, vou te dar um exemplo, Vasco da Gama. Na quinta-feira, quando a gente foi fazer um treino, lotava. Parecia jogo, dia de jogo. Os torcedores, eles não gritavam, não aplaudiam nada, eles não faziam barulho, eles nos deixavam trabalhar. Terminava o treino, a gente ia conversar. Era assim, era tão apaixonante que a gente ia para o jogo como se estivesse treinando. E aí nós jogávamos de verdade, porque, na verdade, nós tínhamos um compromisso muito grande em transferir para eles aquele carinho que eles nos davam. E a gente sabia fazer aquilo só com vitória. Deus o livre, a gente empatava, era uma chatice doida. Então, eu não me lembro de ter perdido o jogo no Campeonato Brasileiro no Bento Freitas. Se tu me perguntar, eu não consigo me lembrar, porque era raro e foi raro. Eu não me lembro. Eu lembro de Campeonato Gaúcho, que a gente disputou antes do Campeonato Brasileiro também. Assim, a gente acabou sendo vice-campeão, campeão do interior e vice-campeão gaúcho, sabe? Era muito, muito legal, porque a gente tinha esse acesso ao nosso torcedor. E a gente jogava, quando a gente jogava fora, a gente se sentia bem jogando 4-3-3. Aí a gente não se fechava, a gente se liberou para jogar, porque a gente, se a gente perder também, a gente vai chegar em Pelotas, eles vão estar... Eles estavam sempre nos esperando, sabe? Sim. O resultado, importasse o resultado, mas geralmente a gente ia fora, ou a gente empatava, ou a gente ganhava o jogo. Foram raras as vezes que a gente perdeu, porque o Luiz Felipe deixou um legado para o Valmir, que era de uma equipe que tinha que respeitar o adversário, mas que não tivesse medo do mesmo, mas que fosse jogar futebol alegre, futebol solto. Assim, jogadores como o Lívio, o Andrezinho, não se preocupavam com nada. Eles tinham que jogar Doraci, o nosso saudoso Doraci, um marcador de uma elegância. Hélio, Silva, zagueiros, sabe? Com habilidade, com inteligência para jogar. Sabe, assim, eu estou te dizendo e estou citando o nome deles, o Jorge Batata. O Jorge Batata jogava de meia riada. Olha só o que eu estou lembrando. E chuteira de tarraxa de alumínio. Eita! Elias, tem pessoas que não entendem isso que eu estou dizendo. Chuteira de tarraxa de alumínio, meia riada. Deus o livre. Nossa, isso aí hoje é impossível. Né? Ney Dias, com uma elegância, o saudoso Valdir, que também foi nosso lateral direito, o Gilberto, que começou no gol, sabe? Pessoas que até hoje, quando a gente troca informações via internet, a gente se emociona muito conversando. Que época maravilhosa! Então, a gente conquistou aquilo com humildade, com muito trabalho, muito treinos pré-históricos, que eu chamo até hoje, treinos pré-históricos. Olha, o que eu vejo de treino hoje, como é hoje, né? Como é feito o treinamento. Eu visito alguns lugares, eu administro alguma coisa dentro dessa minha carreira fora do futebol, e eu fico olhando os treinos, Elias, e eu me apaixono como é fácil jogar no domingo. Está descansado. Sim. E me entristece quando um jogador tem cãibra num jogo de 90 minutos, pela maneira como ele treina durante a semana. Se ele treinasse do jeito que eu treinava, ou que as equipes treinavam nos anos 80, ele é capaz de parar dentro de uma SAMU, sei lá, de uma ambulância, porque, cara, assim, a gente treinava muito, a gente puxava muito peso, a gente fazia maratonas, a gente fazia maratona de quilômetros, a gente treinava em areia, medicine ball, cara, era tudo na base do concreto. Hoje é tudo muito mais... entrou uma outra forma de treinar, uma forma que a longevidade do profissional ela é bem maior, então é até interessante, eu gosto muito também, mas eu falo do momento nosso que era que era muito pesado, era muito pesado, e a gente não existia nutricionista, né, isso. Assim. Não tinha nutricionista, era o feijão batido no liquidificador, com purê de batata, um bife e vamos embora.
sabe? E hoje não. Hoje tem que tomar cuidado até para comer uma alface, né? E aí uns dá resultado, outros não. O nosso, felizmente, deu resultado. Mas foi fantástico ter trabalhado com o Luiz Felipe, ter trabalhado com Cassiá, ter trabalhado com o seu Oswaldo Barbosa lá no começo da minha carreira, e depois ter trabalhado com o Valmir Louruz foi o ápice da minha carreira. Foi um paizão que eu tive e que ele nos deixou há pouco tempo, mas foi um paizão que eu tive e que se eu joguei futebol depois do Chavante, eu devo a ele todas as orientações que ele me deu. Então, o meu Chavante é a minha casa, né, Elias? Hoje mesmo de manhã eu estive lá, né? O Brasil atravessa um momento complicado, mas é um clube que se ergue rapidamente, é um clube muito forte, os torcedores, para tu ver, eles vão aos jogos mesmo sabendo que a gente não tem mais não tem mais chance nenhuma, mas eles estão prontos para enfrentar um ano de 22, sabendo que vão disputar uma Série C, que vão disputar um Campeonato Gaúcho, e que tem que levantar o clube novamente. Isso me é muito otimista, porque eu já vi acontecer e vi que deu certo, entendeu? Lá em 81 e 82, a gente não pensava em disputar um Campeonato Brasileiro em 85, do jeito que a gente disputou, mas a gente trabalhou para aquilo. Né? E as coisas foram acontecendo. Em 84 a gente disputou o Campeonato Brasileiro, em 85 culminou de a gente participar também. Nos tiraram depois, mas uma viravolta que deu, a gente, pela classificação, não pôde participar. Mas foi um ano maravilhoso. Eu tenho muita saudade dessa época. Maravilha. E falando dos jogos ali, na outra fase, um grupo dificílimo, com Flamengo, Bahia e Ceará. Nossa Senhora! Viu Como é só? que foram esses jogos aí? Tu viu só do jeito que tu formou essa frase? Pois é. Dificílimo, né? É que quando a gente olha na tabela, Flamengo, Ceará... Pô, na verdade, a nossa equipe era a equipe que, para toda a imprensa do país, era a que menos ia brilhar nessa competição, né? Sim. Brasil de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, o que esses caras estão fazendo aí? Aí, quando deu um estalo de dedos, que eles foram olhar a tabela, nós estávamos em primeiro. Mas aí saía daquele grupo, da pouco, o Brasil em primeiro de novo. Aí começaram a ter mais o foco. Vamos lá ver o que está acontecendo nessa cidade, que time é esse, quem é que está dirigindo isso, quem são os dirigentes desse clube, o que eles estão fazendo, que milagre é esse? A gente achava isso tudo muito engraçado. E aí nós entramos na mídia. Quando uma mídia pequenininha, né? Mas entramos por quê? Porque aí vem a história do Grande Flamengo, vem a história daquele grupo com Ceará e Flamengo, Ceará, Brasil, Bahia. Cara, quando nós fomos a Salvador jogar, a gente precisava vencer o jogo para classificar e tinha que... Se a gente empatasse, o Flamengo classificava, porque o Flamengo jogava em casa. E o nosso jogo está passando no placar eletrônico do Maracanã. O que estava acontecendo em Salvador passava para o Rio. Sim. O interesse era tão grande que a gente ficasse de fora, né? Que estava passando para o Rio. Então, dava o resultado no Rio. Aí nós estamos em Salvador jogando e o Bahia já estava... O Bahia já ia ficar fora, porque a nossa equipe era superior, assim, e o Bahia já não classificava mais. Nós fomos para o jogo em Salvador e nossa direção nos juntou e disse o seguinte: o Bira, fala para o Elias que amanhã nós vamos classificar e vamos ficar entre os 4 melhores. Aí, o meu preparador físico no Elias, deu exemplo, Elias, fala para o João que nós vamos classificar e nós vamos ficar entre os 4 melhores. Mas para nós, os 4 melhores era só ficar entre os 4. Eu te confesso que eu não tinha a mínima noção
da dimensão que era aquilo. Eu tinha 19 anos. Um moleque, eu não tinha nem contrato profissional com o Brasil, eu era amador, ainda era como se chamava, juvenil. Juvenil. Eu não tinha contrato profissional. Meu contrato profissional, primeiro que eu assinei, foi com o Grêmio, quando eu fui vendido para o Grêmio no final dessa competição. Opa. E a gente foi a Salvador e vencemos por 3-2. O time do Bahia era uma grande equipe. Mas nós sabíamos que nós podíamos vencer e a gente tinha que entender assim. Tem um cara que é famoso aí, que joga futebol direitinho, tal, de Cristiano Ronaldo, que ele diz assim: eu sou o melhor. Eu tenho que entender isso, entendeu? Eu não posso só dizer para as pessoas que eu sou. Eu tenho que entender por que eu sou o melhor. É porque eu faço melhor do que os outros. Mas a gente não tinha noção disso. O adversário tinha, que a nossa equipe era muito boa, era muito arrumadinha, era muito dedicada. E nós acabamos indo a Salvador e ganhando do Bahia por 3-2, onde eu fiz 2 gols, e com 15 para 20 minutos do segundo tempo do jogo em Salvador, a torcida do Bahia começou a gritar o nosso nome. Começou a torcer para a gente e gritar chavante, 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 e rubro-negro. E a gente dizia assim, mas é o rubro-negro porque isso aí estão torcendo por vitória, né, para gente. E rubro-negro, cara, aquilo foi uma sensação tão gostosa que eu estou te contando porque eu não me esqueço dessas coisas. Tem coisas que eu não consigo, não me sai da cabeça. Eles gritando rubro-negro, em Salvador, na Fonte Nova, nós contra o Bahia, e eu disse, será que tem torcedor do Brasil? E não tinha, Elias, era só torcedor do Bahia. Nós vencemos o jogo, classificamos, né? Classificamos e fomos passar para aquela fase. Agora nós estamos entre os 4 melhores da competição. Aí tu olha para trás e tu viu um monte de clube gigante, né? Que ficou de fora, que tropeçou lá atrás, que sei lá, que não deu tanta importância para a competição. A gente dava muita importância para aquela competição, mas a gente também sabia que era muito difícil chegar onde a gente chegou. A gente só chegou ali porque a gente tinha os pezinhos muito no chão, cara. A gente, para tu ver, eu era amador, eu era juvenil, eu não era nem profissional, eu fui me profissionalizar depois que fui vendido para o Grêmio. O meu primeiro contrato profissional foi com o Grêmio. E aquela equipe, ela era muito arrumada, sabe? É uma coisa de família. Hoje eu entendo quando as pessoas falam é preciso ser uma família para ter sucesso e tal. Nós éramos uma família, realmente. A gente morava praticamente tudo perto um do outro. Até isso coincidia, sabe? E os jogadores que vieram para Pelotas em 82, ficaram até 85, a adaptação deles, eu falo todos os dias, eu dou bom dia para o Lívio. O Lívio foi um padrinho que eu tive aqui, que assim, ó, pensa num craque, que se jogasse hoje, com certeza Tite ia convocar, era um craque, cracaço de bola, de uma inteligência fora do comum, era um mentor do nosso time, né? E eu me apoiei nisso para fazer aquele monte de gol que eu consegui fazer, ser o vice-artilheiro daquela competição, jogando num time do interior do Rio Grande do Sul. Cara, foi muito forte. Aquilo foi muito forte, tanto é que a gente não esquece. Você lembra de algum desses gols aí, contra o Flamengo, contra o Bahia, como foram? Lembro de todos. Eu lembro de todos. Em Salvador, eu fiz um gol de cabeça, a gente saiu vencendo 1-0. Depois, no segundo tempo, eu fiz uma jogada que eu roubei uma bola no meio-campo, fiz uma tabela com o Márcio, se não me engano, e passei a bola para o Júnior. O Júnior estava em melhor posição, eu rolei a bola para ele. O Júnior Brasília fez o gol. E depois eles arrumaram a bola para mim, que se eu tivesse virado para o gol, eu estava chutando. Né? Eu tinha um objetivo, eu preciso fazer gol. Né? E aí nós acabamos vencendo, eu com 2 gols meus e um do Júnior. Contra o Flamengo, as pessoas esquecem, Elias, que em 84 o Flamengo teve aqui Pelotas. Perdeu. Isso.
perdeu de 1-0 com o gol do Chico Fraga, ex-lateral do Internacional, depois jogou com a gente aqui com gol de falta, e já era o Flamengo, né? O Flamengo de 84 era tão forte quanto o de 85. O de 84 ainda tinha aquela elegância do Campeonato do Mundo que eles venceram, entendeu? Vieram aqui e perderam. Vieram no outro ano e perderam de novo, né? E lá nós perdemos com 1-0 no Maracanã. Nós perdemos um jogo do Flamengo lá, 1-0 no Maracanã, com um gol de pênalti numa queda do Hélio, que acabou caindo em cima da bola, o juiz disse que bateu na mão, bom. E aí eles nos ganharam. Por que eu te digo isso? Porque a gente jogava futebol de verdade, a gente gostava do que fazia, e a gente, onde ia, queria jogar futebol. Sim. Vamos perder, mas vamos perder jogando futebol. Daqui a pouco a gente acha um gol ali e acabamos ganhando, cuidado, né? Então a gente respeitava muito esse sincronismo que tinha entre a nossa defesa, meio-campo e ataque. A gente se conhecia, tu substituía alguém e aquilo continuava da mesma forma, entendeu? Então era muito legal, era muito profissional, né? Mesmo eu sendo amador, era muito profissional, era de muita troca de informação, coisa que hoje se faz no celular, a gente fazia olhando no olho, sabe? Sim. Discutíamos muito no vestiário, a gente se cobrava muito mesmo, muito respeito, mas a gente, quando entrava em campo, aquilo se transformava. Aquilo para nós era um arroz, feijão, é um prato, e quem é que vai se alimentar hoje? A gente dizia, somos nós. A gente Sim. precisa comer esse arroz e feijão. Então, assim, isso nos transformou em pessoas que, graças ao bom Deus, e eu te digo isso com muita segurança, em pessoas melhores, e eu sempre digo, tanto é que a gente está conversando, né? Porque se tivesse só bom, e passou, era uma coisa, mas foi tão bom, ficou tão bem encaixado na história do clube, que eu consigo contar isso em todos os cantos. Eu tive o prazer de morar em Portugal durante 7 anos, e eu não me lembro do dia que eu não falei do meu clube, eu não me lembro do dia que eu não toquei no assunto com os brasileiros que eu conheci em Portugal, eu não me lembro do dia que a gente falou de futebol que eu não falei de Chavante. Sim. Então, assim, essa é uma história muito, mas muito pesada, muito respeitada, é uma história que está no país todo. Onde o Brasil vai jogar hoje, são raras as vezes que os comentaristas não lembrem dessa época, né? E isso nos deixa, eu acho que eu tenho saúde hoje por causa disso. Massageia bem o ego. E depois, né, Bira, nas semifinais, o Bangu, né? O grande Bangu, do Castor de Andrade, do Marinho, do Ado, que havia eliminado na segunda fase, eliminou o Inter, o Vasco e o Misto. Era um grande time também, aquele time do Bangu. Mas o primeiro jogo, que eu lembro, foi no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, né? Exato. Aí a CBF transferiu o jogo a Porto Alegre, porque na época, as semifinais, ela tinha que comportar um número de 25 mil pessoas no estádio, né? O Brasil não tinha esse espaço para suportar esse número de pessoas, de torcedores, que com certeza absoluta ia lotar, e podia até se transformar numa tragédia, porque o estádio não tinha estrutura para todo esse pessoal. E a CBF resolveu colocar o jogo no Estádio Olímpico, né? Foi bem aceito, é claro, a gente aceitava, na verdade, tudo, né, Elias? A nossa direção, o clube, a gente estava numa fase, numa época profissional, em todos os setores, que a gente estava andando em nuvens, né? Estava acontecendo tudo de bom com aquele ano. E a gente foi para o Estádio Olímpico jogar contra o Bangu, e eu me lembro que a gente foi de véspera, mas tu nunca imagina o que realmente vai acontecer, né, no dia do jogo. Nós vamos jogar, tá, sem a nossa torcida, tá?
que sem a nossa torcida, o que é? Cara, o que essa gente fez? O que essa gente fez? É algo fora do comum. Eu acho que nenhum torcedor no mundo fez o que eles fizeram. Cara, tinha ônibus que cabiam só 20 e foi 40. Tinha Fusca, Brasília. Esses eram os carros, né? Corcel 2. Cara, caminhão. Sim, ó, foi. Na verdade, quando a gente saiu, o jogador na época tinha mania de chegar no vestiário, sair no túnel, ir no campo, ver como é que estava o campo, para saber que chuteira ia calçar. A gente fazia isso. Quando a gente saiu, eles que fomos para o campo para ver o ambiente, cara, tinha tanta gente naquele campo, tanto torcedor chavante, os caras cantando, e aí disse assim, para aí, nós estamos em casa. Só um pouquinho, nós estamos em casa, vamos resolver isso, vamos para dentro dos caras, né? Mas sim, ó, foi espetacular. Eu saí do túnel do Estádio Olímpico, te deparar com aquele monte de torcedor chavante, sabe? O coraçãozinho, ele disparou e aí acelerou. Se tu não estava transpirando no aquecimento, tu já começou a transpirar. Tu já começou a dar carrinho e fazer olho grande e já coçar a cabeça. Nós estava virada nos doidos, porque aquilo foi sensacional. Sensacional. Que noite maravilhosa. A gente perdeu o jogo, né? Uma fatalidade no gol, um gol que todo mundo diz que foi um gol contra, mas o gol contra diga-se de passagem, um cruzamento no primeiro pau e a bola bate no Jorge e entra. Não foi porque ele quis tirar a bola, mas a bola bate nele e entra. E a gente acabou perdendo aquele jogo em casa, mas a nossa festa continuava, né? Nós já estávamos entre os 4 melhores da competição. A gente ia lá com o Bangu para reverter o quadro e ir para uma final. Olha, Elias, eu vou te contar um segredo que nunca contei para ninguém. Eu nem sei onde a gente ia parar se a gente tivesse ido para aquela final. Nem sei se esse clube não trocava de cidade. Porque tu imagina, nós estávamos jogando uma semifinal e os caras estavam gritando Libertadores. E Libertadores e vamos para a final do Campeonato do Mundo. Que isso? Era muita doideira. Era muita doideira. Uma doideira sadia, mas era muito doido aquilo. Tudo porque nós éramos um clube humilde do interior do Rio Grande do Sul e que estava entre essa frase fica repetitiva, mas que estava entre as 4 melhores do Campeonato Brasileiro. As 4 melhores equipes do Campeonato Brasileiro, nós estávamos lá. Depois foi o jogo no Rio de Janeiro, né? A segunda partida foi no Rio, né? Lá nós fomos para buscar um resultado que infelizmente não aconteceu, mas que aconteceram coisas muito boas. Comigo, por exemplo, lá, quando nós chegamos no Rio, que nós fomos para o hotel Copacabana, na hora da janta, nós saímos para jantar num restaurante ali perto, e na hora da janta encostou em mim um senhor grande, forte, um senhor de cor, um negão, bem grandão. Bateu no meu ombro e disse assim, esse senhor quer falar contigo. Eu disse, eu olhei para trás, senhor Castor de Andrade. Olha aí. Olha ele, Castor de Andrade. Ele queria me conhecer, queria me cumprimentar, né? E, claro, eu levantei, como sempre, fui cumprimentá-lo, né? Fui até a mesa dele, e ele chegou para mim e disse o seguinte, Bira, bem assim como eu estou te contando, Bira, o que você acha do Rio de Janeiro? Eu disse, é lindo e maravilhoso, né? É o que todo mundo chama. 19 anos, né? É lindo e maravilhoso. É bom saber que você gosta do Rio de Janeiro. Gosto, acho muito lindo. Pode ser que você venha morar no Rio. Eu disse, olha, que novidade, é uma novidade para mim. Muito obrigado pelo convite. E saí e voltei para a mesa.
Aí o José Rodolfo Alzocar, depois da janta, chegou para mim e disse: olha, os caras estão nos incomodando por causa tua. Querem que tu venha para o Bangu, querem que tu venha para o Bangu, o cara quer, não sei o quê. E eu disse: ô Zé, eu não sei nem o que tu está me dizendo, cabeça. Cabeça era o Azocar. Vamos jogar. Amanhã a gente joga, depois a gente vê aquelas coisas todas de guri, né? Tu não sabe o que está acontecendo com a tua vida. Tu sabe que tu quer jogar bola, mas o que passa, o que está na tua volta, tu não tem dimensão. Isso que eu estou contando. E se tu tiver que fazer uma biografia, eu quero que tu escreva isso para mim. Porque assim, tem coisa que acontece na nossa volta, que a gente não tem a noção do tamanho. A gente foi para o jogo, acabou perdendo 3 ou 4-1, se não me engano. Eu acabei fazendo gol, não é? Eu fiz o gol. Aí continua essa história, o Bangu fazendo uma proposta para me levar, etc. e tal. Acabou que o Grêmio chegou com uma proposta melhor e na frente eu acabei, depois desse jogo, tinha acabado a competição para nós, eu acabei me transferindo para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, onde eu já te disse, foi onde eu assinei meu primeiro contrato profissional. E esse Brasil ficou no meu coração para todo sempre, cara. Eu tenho coisas do Brasil aqui na minha casa que cada vez que eu olho para ele eu sei o que aconteceu com aquilo ali, o que foi, que história é aquela. Esse livro que eu tenho do Brasil aqui, eu não sei quantas vezes eu já olhei para ele, já li. Tem dias que eu só olho para a capa e não tenho nem coragem de abrir. Então, é uma coisa que emociona muito e nos traz... para mim, eu digo, é o meu melhor médico. Foi o médico? Já fui. Onde foi? Fui lá no Chavante. Fui lá, olhei para as arquibancadas, olhei a grama, fui lá, cumprimentei os funcionários, vi alguns amigos e vim-me embora. Essa foi a minha consulta, estou bem. Ponto. Então, eu acho que o Brasil me deu muito mais do que eu dei para o Brasil. Porque hoje eu já não jogo, né? Mas a história continua. Então, ou seja, esse clube deu muito mais para mim do que eu dei para ele. Verdade. E, olha, que história maravilhosa. Quase foste parar no Bangu. E o Bangu estava bem naquela época, hein? Quase na época eu fui parar no Bangu, porque eles eram muito Mas sabe que eles eram muito de ligar, telefonar para os clubes, que eles eram, na verdade, adversário, e assediar os jogadores. Não tinha esse negócio de... Não mesmo. Assediar, porque na época eram poucos os empresários, não existiam os empresários. O clube era detentor do jogador e era o clube que decidia para onde o jogador ia se transferir. Mas eles assediavam. E na época não tinha celular, né, Eli? Nós estamos falando da época que o telefone era de escada. Então, e eram poucas pessoas que tinham. O vizinho, uma quadra para cima, tinha. Então, quando tocava o telefone, dizia: telefone para o Bira. Lá vai Bira correndo uma quadra para atender o telefone. Então, o que eu estou te contando é da época do dinossauro. Só que, cara, era muito hilário porque eles faziam isso. Eles assediavam os jogadores para tirar do foco. Para nós, não significava nada. A gente ia para o jogo do mesmo jeito. Porque a nossa equipe era uma equipe do interior do Rio Grande do Sul e que estava participando de uma competição onde ninguém acreditava, só nós e a nossa torcida. E quando eles entenderam, nós já estávamos entre os 4 melhores. Eu gosto de dizer que nós estávamos entre os 4 melhores. Porque fascinante. É fascinante, porque muito clube grande foi embora e a gente ficou ali. A gente ficou ali porque com competência, com trabalho, com humildade, claro, isso tudo. Tem uma coisa que acontecia que a gente não pode negar. O nosso time fisicamente era muito bom, tecnicamente tinha jogadores espetaculares. Cara, e eu fui um cara que eu ficava até a noite treinando. Dava 7 horas, eu olhava para o lado, Valmir ficava comigo à noite, o professor Ceará ficava comigo só para eu cabecear, cara. Tu não tem noção. Eles jogavam bola só para eu cabecear. Então eu fazia ali 100 cabeceios depois que todo mundo ia embora. Os caras já estavam em casa com a família e eu estava cabeceando bola. Então, não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Eu guardo até hoje uma relíquia, que é a minha chuteira de prata, que eu ganhei na época. E quando eu olho para ela, eu sei por que ela está aqui na minha estante, entendeu? Porque eu fui um cara que eu trabalhei muito. E nunca me passou pela cabeça conquistar essa chuteira.
Mas depois eu soube que todo o goleador, ele ganha um prêmiozinho no final lá da competição. E eu, graças a Deus, com essa equipe aí que eu tive o prazer de trabalhar, e que me honra muito, eu acabei conquistando algumas coisas, e depois que eu parei, eu conquisto até hoje, basta as pessoas olharem para mim, então eu vi aquele que jogou no Brasil, eu disse, sou eu mesmo, não tem outro, sou eu. E aí eu me divirto muito com isso, e o carinho que eu tenho por Pelotas e pelos torcedores do Grêmio Esportivo Brasil é inalcançável. Me E emociona. Bira, essa chuteira de prata que você ganhou, você conseguiu porque fizeste 16 gols no Campeonato Brasileiro. O artilheiro da competição em 85 foi o Edmar, com 20 gols, que jogava no Guarani, grande centroavante também. Sim. Mas você foi vice-artilheiro com 16 gols, fazendo o mesmo número de gols, por exemplo, que Roberto Dinamite, na época do Vasco. Que honra, né? Nem claro, nas devidas proporções, mas sabe o que eu falo, Elias? Que eu fui o vice-artilheiro dessa competição, jogando pela equipe do Grêmio Esportivo Brasil, uma equipe do interior do Rio Grande do Sul, onde Sim. Ninguém conhecia, o país não conhecia da forma que conheceu, e que assim, as pessoas, elas não... Os torcedores sabem, tu sabe, né, porque tu conhece essa história, que ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E fica mais gostoso ainda, né? Quando, não, agora ganha um, perde o outro. Quando a gente já tinha ganho 5, 6 jogos seguidos. Agora eles caem. Eu já estava com 11 gols, e eu nem contava isso, daqui a pouco fiz 12, daqui a pouco eu estou com 16 gols, daqui a pouco o campeonato acaba, eu me transfiro para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, estreio contra o Barcelona na Espanha, ganhamos o campeonato, gol meu, aí eu volto para Porto Alegre, com o Grêmio, recebo uma chuteira de prata num jogo contra o Brasil de Pelotas. Cara, assim, é uma coisa maluca. Né? É uma coisa maluca. E que eu adoro contar. Não pensa que eu não me esquivo de contar essas coisas, porque é o que esse clube me deu, entendeu? Esse clube me deu tudo isso, todas essas oportunidades que eu... E como é que foi essa passagem do Bira longe do Bento Freitas? Você foi depois em seguida para o Grêmio, né, onde também foi campeão gaúcho, inclusive. Passou pelo futebol português. Como é que foi essa trajetória longe do Bento Freitas? Quase parou no Bangu? Quase parei no Bangu, mas assim, eu digo que é saudade. Saudade é uma coisa que tu carrega, né? Não adianta. Aonde tu for, se tu não lembrar das coisas boas que passaram por ti, e onde tu teve, e o respeito que as pessoas tiveram por ti, tu não é um profissional, porque ser profissional de futebol, ser profissional da imprensa, ser profissional na devida proporção da palavra, Elias, tu tem que lembrar dessas coisas. Tu tem a obrigação de saber quem foram as pessoas que te ajudaram, quem foram essas pessoas que estavam contigo na época que tu fez coisas boas, e quem são essas pessoas que na hora que tu precisou, opa, eu estou aqui, sabe? Isso eu tive muito com o Brasil, eu tive muito com o meu Chavante, eu estava abraçado pela cidade, eu estava abraçado por esses torcedores. Hoje eu tenho a honra de sair à rua, né, e não precisar olhar para trás. Eu tô sempre, eu sou o cara, o negão que tem o nariz em pé, porque eu posso olhar para frente e dizer assim, eu pertenço a esse mundo aqui, esse aqui é o meu mundo, né? Esse aqui essas pessoas aqui são pessoas que me conhecem, e eu tenho a obrigação de respeitar. Sim. Pessoas de 70 anos, às vezes, hoje, eles com 70 anos, eles me atacam e dizem assim, eu estive naquele jogo. E eu brinco dizendo, o senhor também? É tanta gente que teve naquele jogo que eu não sei onde é que coube tanta gente. Praticamente, eu acho que 10 mil pessoas
nos primeiros 5 anos depois que isso acabou, diziam que estavam naquele jogo. E essa proporção foi aumentando. Hoje tem 100 mil. Eu já passei por 100 mil que estiveram naquele jogo, eu não sei como. Né? Por quê? Porque essas pessoas participaram dessa história, fizeram parte da vida do clube, foram um jogo, não foram outro, etc. E tal. Então, é uma história muito bonita numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, que o torcedor tinha um time que respeitava a camisa, que fez por merecer a posição que ocupou, e isso me levou para o Grêmio, depois me levou... Acabei, em vez de acabar no Bahia, acabei no Vitória da Bahia, onde eu fui treinado pelo Abel Braga, né? E tive o prazer de jogar no Santa Cruz, treinado pelo Abel Braga, né? E a Inter de Limeira, em São Paulo. Cara, assim, eu tenho algumas coisas, o Paraná Clube, né? Depois eu fui de Santa Cruz, em Recife, eu acabei indo para Portugal, onde eu fui para o Beira-Mar. Em Portugal fiquei 7 anos, joguei no clube na Caldas da Rainha também. São clubes que, com os nomes, que a gente fica apavorado só com os nomes. O brasileiro fica, porque como será isso? O que será isso? Aí eu digo para eles, pesquisa. Vai lá, hoje dá para pesquisar. Pesquisa, dá uma olhadinha lá. Então, Elias, foi o Brasil que me proporcionou isso. Foi o Brasil que me colocou nesse cenário. Então, eu devo muito mais a eles do que eles a mim. E eu não canso de dizer que o respeito que eu continuo tendo por esse clube é gigante. E a proporção deles por mim também é a mesma, muda a direção, entra e sai, e eu tenho a chave do clube, entendeu? Isso tudo não é brincadeira, isso tudo tem que carregar e tem que saber respeitar. Então, eu procuro fazer da melhor maneira possível. Né? E esse clube me proporcionou isso. Me proporcionou eu estar conversando contigo hoje aqui. É verdade, é verdade. Então, eu não posso esquecer. Essas coisas aí eu não vou esquecer nunca e vou levar para o resto da minha vida. E hoje, Bira, será que o Chavante tem salvação? Série B já não dá mais, né? Ano que vem, Série C. Assim, eu posso dizer o que eu sei, né, e o que eu vejo que está acontecendo. Existe uma ideia do ano de 22, que é assim, ó, nós vamos entrar para mudar tudo. Vamos voltar a ser como era antes. Um clube de futebol que que os adversários respeitam, que as pessoas queiram ser sócias, um clube que depende do seu torcedor. Eu tenho muito iluminado em mim é o seguinte, Elias, que a gente foi para a Série C devido a não ter o nosso torcedor no estádio. A gente sentiu muita falta, muita falta. É um clube que ele não consegue viver sem o torcedor. Ele não é feliz quando o torcedor não está em campo. E essa pandemia, isso que atingiu o mundo todo, nós não passamos em branco, porque eu tenho certeza, quase certeza absoluta, que se a gente tivesse o nosso torcedor ali naquele caldeirão que tu bem conhece, dificilmente nós perderíamos os jogos que perdemos em casa, dificilmente a velocidade da nossa equipe seria a que foi no final do primeiro turno. Então, assim, dificilmente a gente teria trocado tanto de treinador em uma época, sabe? E a gente teria tido mais sucesso, porque esse torcedor, ele faz isso, ele é o 12º jogador, mas ele é dentro do campo. O torcedor Sim. Em campo parece que o time está jogando com 12. E isso muda muito o ritmo, o ambiente é outro, sabe? E eu fui ao jogo agora contra o Guarani, e o torcedor que estava lá, ele cantou o tempo todo. Tinha lá, sei lá, 1.000 pessoas. Eles cantaram, eles bateram, eles aplaudiram, eles torceram. Então, aí eu te pergunto, né, Elias, será que em 22 a gente vai conseguir trazer esses sócios de volta? Nós estamos na Série C e agora a gente precisa muito mais deles. Né? Nós precisamos que as pessoas se aproximem, precisamos que volte a ser o que era antes, que é para a gente não ficar marcando passo na Série C. Sim. A coisa mais importante para nós agora é montar uma equipe
para a Série, para o Campeonato Gaúcho, e preparar essa mesma equipe com algumas posições para a Série C, já pensando em voltar para a Série B no mesmo ano. Né? Não, é difícil? É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. A gente está vendo aí um clube grande como o Grêmio, está muito difícil para o Grêmio. Está muito difícil, porque não deu certo, não deu nada certo. Foi difícil para o Brasil sem o torcedor? Foi, mas a gente precisava muito dele. E como não aconteceu, a gente perdeu muito por causa disso. A gente não era... Cara, eu costumo dizer que eu transpirei, mas eu não transpirei como se tivesse torcedor. Eu dei carrinho, eu briguei, mas com o torcedor teria sido diferente. Até o adversário, ele se inibe com o torcedor do Brasil. Isso não aconteceu esse ano e culminou nessa queda aí para a Série C, depois de 6 anos disputando essa competição. E isso traz transtornos financeiros, mudança de plano, contratações que tem que ser contratações pontuais. Então, tudo isso me leva a crer que em 2022 a equipe venha eu acredito, com mais garra e menos elegância, que é para disputar um campeonato gaúcho bem, que é para trazer o torcedor de volta, trazer a confiança de volta para o clube, pensando que a Série C vai ser um campeonato onde a gente vai ter que brigar pelas primeiras posições. Pelo fato de tu já ter estado 6 anos na Série B, tu é a equipe hoje mais qualificada para voltar. Com certeza. Tem que pensar bem nisso. Bira, já para encerrar nosso papo, já te agradecendo mais uma vez por atender o nosso canal, por relembrar esse grande momento do Brasil de Pelotas. Eu sempre encerro o bate-papo escalando o time campeão, o time que estamos falando, escalo esse time e o convidado define ele em uma frase. Vou escalar o time do Brasil de Pelotas de 1985 e você vai definir esse time em uma frase, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Pode ser. João Luiz, Valdoir, Silva, Hélio e Jorge Batata, Doraci, Lívio e Andrezinho, Júnior Brasília, Bira e Zezinho. Técnico Valmir Louruz. Define esse time em uma frase, Bira. Essa equipe aí, em uma frase, esse time é eterno. Esse time é eterno e eu amo de paixão isso tudo que tu está dizendo aí, com todos esses nomes linkados aí. Cara, me perdoa, eu resumo com toda a minha humildade e a emoção que eu sinto quando eu falo desse clube, eterno. Eterno. E tu agora também acabou de ficar para a história do meu clube. Muito obrigado. Muito obrigado por me proporcionar esse momento maravilhoso. Muito obrigado. Uma homenagem. Vocês merecem. Conversamos com o Bira, grande centroavante do Brasil de Pelotas de 1985. Grande time, não. Grande esquadrão de 1985. Bira, muito obrigado. Saudações, chavantes. Beijo no teu coração, meu velho. Não perca o meu telefone. Vamos conversando. Pode deixar, com certeza. Abraço. Abração. Tchau, tchau. Pra ti. Olha o Bira. Olha o Pizarro, errou, o gol está aberto. O Bira vai chegando. Gol do Brasil!